vocês ler aqui no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 21, o versículo de número 16 e o verso de número 17, que diz assim a palavra do Senhor. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém. Curva a sua cabeça por um minuto. Pai, neste momento eu te peço que a tua palavra, Senhor, que tem sido livre nesta noite, Senhor, tem corrido livre curso, continue, Senhor, de forma, Senhor, gloriosa, falando ao coração dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Quero agradecer de antemão ao meu querido amigo, pastor Alex, pelo convite em poder estar com vocês aqui. É uma honra e é sempre uma alegria quando o convite parte do Senhor, porque é muito bom poder vê-lo e também poder ouvir as palavras que Deus coloca em seus lábios, palavras de ânimo, de sabedoria. Louvo a Deus pela sua casa, pela sua família. A pastora Dália, que sempre está adorando a Deus, ele disse que hoje está com a garganta ruim, né? Olha aí. Imagina quando estiver bom. Louvado seja Deus. O pastor Alex esteve viajando e certamente voltou animoso, cheio de alegria, deve ter tomado muito mate por lá, né? Que bênção, fico feliz. Fico feliz. Então, queridos, também louvo a Deus pela vida do meu querido amigo, pastor Márcio, que nós tivemos ministrando certa data ali com ele na igreja. Foi um culto tão especial. Louvo a Deus pela vida desse servo que tem também se dedicado com muito amor à obra de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Jonatas, de sua esposa, nossa irmã Daniele, que também tem auxiliado aqui o pastor local, né, pastor? Né? E nós louvamos a Deus porque eles têm se dedicado à obra do Senhor, e isso é muito importante. Os demais pastores aqui, em nome através do pastor Daniel, quero saudar a todos, são amigos também, alguns que nós já vimos em alguns cultos. O Silas é um servo de Deus, que nós vimos ele ainda pequeno, né? Pôde nos ajudar ali em Guapo por muito tempo, louvando a Deus em alguns trabalhos que realizamos, e louvo a Deus por isso. Quero também agradecer a Deus pela vida do Fábio. O Fábio também é um amigo, junto com o prefeito Wagner. Ele tem realmente assumido uma grande missão, e essa missão tem se estendido, né? E nós esperamos que continue se estendendo, né? Para que também continue acesa a lâmpada de pariquera sua, vem, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus chamados, a sua missão. Deus te abençoe grandemente. Queridos irmãos, eu estava ali no meu serviço e pensando em tantas coisas que temos vivido, mas aqui quando eu cheguei, eu pude ouvir muitas palavras voltadas para o contexto de guerra. Eu não sei, irmãos, se há alguém que esteja assim tão confortável no mundo que vivemos. Eu não posso acreditar que a igreja esteja vivendo assim uma estabilidade tão boa, a ponto de não perceber que os ardis dardos inflamados, como foi dito aqui, estão sendo lançados em todo o tempo contra a igreja. E qual é a postura da igreja nos tempos que vivemos, irmãos? Olha, parece que alguns querem disfarçar a realidade
de que nós estamos diante de um grande embate, de um grande combate, e que nós estamos aqui e estamos dispostos, amados irmãos, a guerrear. Esta pelo menos é a proposta que tem o Senhor para nós. Ele disse que nós haveríamos de enfrentar o adversário, e não era pela força da carne, mas era pelo poder de Deus. Amém, queridos? Amém. E é isso que está acontecendo. Eu li um texto, e é importante nós lembrarmos aos irmãos que Deus é bom, apesar de tantas coisas que Ele permite acontecer. Deus é bom, amém? Amém. Deus é bom. Agora, é claro que por Ele ser bom, Ele também permite tantas coisas, né? Dentro do contexto da filosofia e também da teologia, a teodiceia é um termo utilizado para falar acerca dessas permissões de Deus acerca das coisas ruins. Por exemplo, permitir que as pessoas entrem em guerra, permitir que as pessoas se matem. Irmãos, Deus permite isso. Bom, nós estamos ainda tentando entender como é que Deus trabalha no meio de um povo tão mau, tão disposto a destruir uns aos outros. Então, sendo Deus bom, muitas das vezes Ele precisa utilizar dos meios que estão diante dos seus olhos, que é a violência, a guerra, a tribulação, a perseguição, a maldade, a mentira, o engano, a falsidade, para que possa assim também punir os que precisam ser punidos, provar os que precisam ser provados e manifestar o seu poder. Você crê nisso? Esse é o nosso Deus. Amém? Basta nós pensarmos que a matéria-prima que Ele tem para usar é barro, e esse barro está precisando de limpeza. Então, vai fazer bons tijolos, tem que limpar o barro, e isso gera prejuízos para a nossa vida, uma vida tão necessitada de Deus. Por isso, a importância da conversão. Irmãos, nós vamos ver que Davi, que é o tema central desta mensagem, ele venceu praticamente todas as guerras. Eu disse praticamente todas as guerras. As guerras bélicas ele venceu todas. A guerra moral ele perdeu. A guerra moral que ele perdeu, no dia que ele perdeu, ele também tinha ganho, pelo menos seu povo tinha ganho a guerra, mas ele perdeu em casa. E nós vamos ver aqui duas situações na vida de Davi. Nós vamos ver Davi perdendo a guerra porque estava descansado, e nós vamos ver Davi quase perdendo a guerra porque estava cansado. Então, amados irmãos, o que é que nós podemos entender? Que é fundamental que o homem se perceba. É necessário que aqueles que estão andando na presença desse Deus se perceba, analise a si mesmo e entenda aquilo que está acontecendo em sua mente, em seu corpo, no dia a dia que ele enfrenta as diversidades que levanta e se coloca sobre os seus pés. Ele olha para o mundo e está disposto a vencê-lo, mas muitas das vezes não olha para si. E agora Davi, ele está em mais uma batalha, porque os filisteus mais uma vez se levantam para guerrear contra Israel. E Davi, para trazer ânimos aos seus, Davi se coloca também no fronte. Mas a Bíblia diz assim: Davi cansou. E enquanto Davi cansou, irmãos, guerra está acontecendo. E Davi está no meio da guerra, cansado. E o que ele precisa fazer? Ele precisa alcançar um lugar de refúgio, porque está
cansado. Ora, o cansaço, queridos, é uma coisa assim. Você começa a perceber que os seus movimentos vão ficando mais lentos. Você começa a perceber que até o seu olhar começa os olhos lacrimejar. Algumas dores musculares começam a se demonstrar no corpo e você precisa tomar uma atitude. Você precisa pensar: há quanto tempo eu estou da minha casa? Ou melhor, há quanto tempo eu estou da minha cama? E fazer conta do que é possível ainda fazer. É que nem o celular, né? Poxa, eu só tenho agora um pico de energia. Há quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho para falar nesse celular? Você faz conta disso. Você faz conta do dinheiro que está lá. E você fala: poxa vida, ele está lá esperando os boletos. Mas será que ainda dá para pedir uma pizza essa noite? É mais ou menos assim. Você vai calculando, vai pensando que dia é hoje. Será que dá? Não, o mascate pode esperar. Eu acho que eu vou pagar o mascate só na terça-feira que vem. E aí você vai calculando. Mas irmãos, nós vamos calculando aquilo que é externo, mas não calculamos aquilo que é interno. Recentemente eu fui tocado, irmãos, no meu serviço. Eu trabalho no hospital, e de repente eu lembrei da minha tia que faleceu de câncer aos 66 anos. E eu lembro quando ela disse assim: olha, se eu começasse a me cuidar há 20 anos atrás, eu não estava nessa condição. E aí eu lembrei que eu tenho 46. Aí eu falei: eu tenho 20 anos a menos, então é hora de eu me cuidar. E aí, irmãos, eu fui fazer uma bateria de exame, porque estava já me sentindo meio estranho. E começou, o médico falou: olha, então vamos pedir para você uma endoscopia. Eu disse: Senhor, misericórdia. Vamos pedir também uma ultrassom alta. A coisa está ficando séria. E minha esposa: e aí? Eu falei: olha, vamos esperar aí, porque não gosta. De repente o médico falou bem assim: para ficar mais tranquilo, vamos pedir também uma colonoscopia. E eu falei: Deus do céu, e agora? Exame de sangue, exame para lá e para cá. Graças a Deus, nada de anormal. Glória a Deus. Glória. Mas eu já comecei a pensar assim: se eu tivesse me preocupado com isso pelo menos 10 anos antes. Porque nós sabemos, irmãos, que a gente vai confiando, vai dizendo: não, ainda dá, ainda dá, ainda dá. E nós vemos isso na vida de Davi. Irmãos, Davi, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso número 25, Davi teve uma grande batalha. Foi uma das suas primeiras batalhas contra os filisteus. Foi quando ele consolidou Israel, quando passaram a respeitar a nação. Ali Davi consolidou a nação, estabeleceu o reino de Judá, e ali as coisas foram melhorando. Depois nós vemos também em 2 Samuel, capítulo de número 8, verso de número 2, onde ele começa também um grande combate contra os midianitas, ou melhor dizendo, contra os moabitas. E quando ele luta contra os moabitas, irmãos, ele agora começa a organizar administrativamente. Ele fala assim: além de perderem, vocês agora têm que ter responsabilidade. Vocês vão começar a pagar tributo para nós. Começou a pôr ordem na casa, começou a organizar as coisas. Louvado seja Deus. Depois ele tem uma outra batalha contra os amonitas. Você encontra isso em 2 Samuel, capítulo número 10, verso número 12. E é justamente ali que ele tem uma vitória parcial. Por quê? Porque ali ele está descansado. Davi está descansado. Ele resolveu que não ia guerrear, resolveu que ele não ia para a batalha. Não, estou ouvindo desse tamanho,
Os que tem aí dá para vencer. Eu estou acostumado a vencer. Eu estou acostumado a vencer. Então, deixou com que os seus soldados fossem à guerra, os seus generais, e Davi ficou descansado. Foi grande a consequência, porque ele olha pela janela e vê Batseba, e olhou aquela mulher tão bonita e disse: olha, traz ela mais para cá. E isso gerou um grande problema. Davi também, ele guerreia contra os arameus, que na época são os sírios. Eram as primeiras gerações dos sírios, né? E ali ele lutando em Damasco, lá no livro 2 Samuel capítulo 8 verso 10, ele também começa agora a ter expansão dos seus territórios. Ele começa a expandir, ele começa a alcançar terras que ainda não havia alcançado. Nós percebemos, amados, que tem momentos que parece que Deus quer que a gente comece a ter expansão, não é isso? Que a gente tem expansão, a coisa fica mais confortável, parece que a gente tem mais poder de aquisição. Às vezes não é nem dinheiro, mas é o carisma. Alguém olha e fala: eu vou abençoar esse servo, eu vou abençoar essa serva. Alguém olha e fala: ô François, está tudo bem aí, tá? Olha, eu estou mandando para você uma bênção aí. Irmãos, eu sou pastor, eu estou como pastor na obra de Deus desde 2002, cuidando de igrejas. E foi interessante que um dia eu emprestei um carro e eu pensava que eu até fiquei desconfiado, que quando eu fui devolver a chave do carro, o cara falou: deixa eu dar uma volta aí, depois me aguarda aí. Eu falei: ele foi experimentar o carro, acho que ele pensou que eu quebrei o carro, fiquei meio assim, mas não, ele tinha ido lá no posto, abasteceu o carro até a tampa, voltou com o carro, me deu o documento, me deu a chave, falou: esse carro é seu, leva embora. Glória a Deus. Sport XR3 1.6. Estava eu agora bonito na praça, hein? Oh, glória! Eita Deus! Assim. Então parece que tem momento que você. Aí estava eu também com os pirrainhos vem crescendo, irmão. Daniel, Gabriel, Messias Júnior. Já coloquei Júnior para ser o último. Era só o terceiro. Aí vem Juliano e depois Murilo. Aí meu irmão estava em São Paulo, trabalhava no São Paulo Futebol Clube, falou: estou mandando um negócio para você aí, vê se tem lugar para guardar aí na sua casa. Eu pensei: ixi, acho que ele vai mandar uma geladeira, que a minha já está com a porta, meu irmão vai me abençoar. Me mandou uma Caravan 77, 4 cilindros. Aí eu corri a obra lá para a Ilha Comprida. Tinha dia que nós colocávamos 9 pessoas dentro. E saía lá para os fundão de Ilha Comprida fazer a obra de Deus. Expansão, Deus começa a abençoar, as coisas começam a acontecer. E nós vemos Davi vivendo essas coisas, irmãos. Nós vemos Davi vivendo momentos importantes, quando ele também vence o reino de Edom, os edomitas, ali em 2 Samuel capítulo 8, verso 13, 14. Davi tem uma grande vitória quando ele começa a ter o domínio total daquela gente. As suas guarnições começam a se multiplicar e também se instalar. Ele começa a ter generais de 24, de 50, de 200, e o seu reino está prosperando. Ele também enfrenta os amalequitas, lá quando ele chega em Ziglag, né? Os invasores chegam ali, em 1 Samuel capítulo 30, nós vemos uma grande vitória de Davi, que ele vai lá e recupera tudo o que fora saqueado de Jerusalém. Olha que força que tem esse homem para a guerra. Agora, queridos irmãos, observe. Quando Davi estava cansado, alguém estava diante dele. Quem era? Um homem chamado Esbibenob.
ele era um dos 4 gigantes de fama que existiam naquele tempo entre os filisteus. Dentre os 4, um era o Golias. Alguns dizem, historiadores, que o nome Golias dizia respeito a toda a família, né? Mas há nomes diferentes para eles. Um deles não aparece o nome, que é aquele que a Bíblia diz assim, que ele era de grande estatura e tinha nas mãos 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Era coisa absurda. E o povo de Israel, agora sob o governo de Davi, estava vencendo esses opressores. E um desses, esse homem chamado Fidenó, ele propõe que vai destruir Davi. E quando ele propõe no seu coração, na guerra, no combate, ele apresenta 2 armas. A Bíblia diz que ele tinha uma lança, e a ponta desta lança era diferente das demais lanças. Era uma ponta de lança que ela abria-se e depois fechava, chamado de ponta, cuja a ponta era como um órgão de tecelão. Tecelão tem como se fosse uma agulha. Então ele fez isso na ponta, porque ele queria aumentar o sofrimento dos seus oponentes. A proposta era fazer estrago. A proposta não era só matar, era fazer estrago. E além disso, ele se muniu com uma espada nova. Colocou uma espada nova na sua cintura e foi. E certamente, pelo menos é o que eu acho, ele pensou: eu vou no cabeça, eu vou no principal, eu vou em Davi, porque eu estou preparado para isso. Irmãos, às vezes as pessoas acham que porque tem muitas armas ou tem muitos recursos, significa que estão preparados. Mas não é bem assim. Aqui diz que ele tinha essas 2 armas, mas nenhuma delas livrou ele da morte. Aleluia. Glória. Você está entendendo? Diga amém. Então a Bíblia diz, queridos irmãos, que Abisai, que era um dos generais daqueles 300 vagabundos que Davi encontrou lá na caverna, chegou lá um monte de maloqueiro, irmãos. Davi chegou lá, olhou, maloqueirada, que maloca é essa aí? Olhou lá para dentro e viu os homens lá, falou: vou me juntar a eles. A essência que estava em Davi começa a dar àqueles homens sentido para a vida. Meu Deus. Aleluia. Eles começam a perceber que, apesar deles estarem distantes da cidade, vivendo à margem da sociedade, existia alguém que via neles valor. Aleluia. E é esta a posição da igreja. Esse é o olhar do crente. É isso que faz diferença dentro de uma sociedade como essa. E às vezes, irmãos, a gente não quer se associar com alguns. E às vezes realmente não dá para se associar com alguns. Irmãos, olha só como que eu vejo essa questão. Lá no livro de Mateus, capítulo 13, verso 30, Jesus está explicando como que é que ele vê o mundo dos ministérios. Porque Deus vê isso também. Não é a principal preocupação dele. Não, a preocupação de Deus é a igreja, que é diferente daquilo que nós chamamos de igreja, que é o corpo, que é o organismo, e igreja é organização. Tem que entender isso. Existe a igreja organismo universal e a igreja organização. Então olha como que eu enxergo isso.
Talvez você não enxergue dessa forma. Então Jesus olha para isso como uma grande seara. O que é seara? Um grande plantio. De quê? De trigo. Ele fala: o que é as igrejas do mundo? Um grande plantio de trigo. Quem já viu um plantio de trigo aqui? Já? Você olha e você fala que aquilo é o quê? Trigo. Certo? Se você passar e olhar e identificar, você vai dizer o quê? Olha uma plantação de trigo. Essa semana eu passando com o Murilo ali na estrada de Guarda, ele falou: pai, que negócio parecendo um campo de futebol. Eu falei: isso aí é arroz, plantio de arroz, mas está cheio d'água, não vai apodrecer não. Eu falei: não, a proposta é essa mesmo, que tenha muita água para o arroz de bom. Então você identifica o plantio. Então o que é? É uma grande seara. E você fala: isso tudo é trigo. Mas isso tudo é trigo? Não. Quando você olha a plantação, para você tudo é trigo. Mas para o agricultor, há uma porcentagem que talvez ele até já calculou, de que aquilo tem uma parte que não serve. Que é chamado de quê na Bíblia? Joio. E está no meio. E o vento vem. E eles estão ali. Mas está ali. Aí a Bíblia diz que quando Jesus mostra aquilo para os discípulos, aí um deles fala assim: Senhor, então vamos arrancar o joio. Aí o Senhor falou o quê? Não faça isso. Por quê? Porque pode acontecer de que você arrancando o joio, venha o trigo. Aí qual é o conselho de Jesus? Deixe que cresçam ambos juntos. Para quê? Para que quando chegar o tempo da vindima, da ceifa melhor dizendo, então o agricultor vai separar. O que é trigo ele vai pôr no celeiro, e o que é palha, o que é joio, ele vai separar e vai lançar no fogo. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Então, aquilo que os discípulos queriam fazer, não queiram fazer. Talvez a briga nossa é essa: não, é que todo mundo, irmão, vamos ser tudo trigo. Não dá, irmão, não dá, não dá. Mas tem que conviver. E isso não diz respeito a uma certa igreja, não. Isso diz respeito à vida de crentes. Eu lido com pastores, irmãos, desde que eu iniciei o ministério, irmão, eu nunca vi uma coisa igual. Eu acho que quem trabalha em creche sofre menos do que quem trabalha com pastores. Né? Não é exagerando não, irmãos. Eu falo porque realmente. Mas Deus chamou eles. E os que Deus não chamou, eles se chamaram-se. E deixa aí. E deixa lá. Porque não é eu e você que vamos fazer a diferença disso. Não é eu e você que vamos separar essas coisas. Aleluia. O que é importante é que quando alguém que está de fora olhe, enxergue trigo, mesmo sem saber que não é tudo trigo. Amém, queridos? Amém. Davi estava ali com aquele povo, e tinha um ali que estava disposto a defender na sua fraqueza, no seu cansaço. E a Bíblia diz que Abisai, filho de Zeruia, quando percebeu, socorreu. Diga comigo: socorreu. Aí, irmãos, aí você vai ver a diferença. Aleluia. Aí você vai ver a diferença. Porque no tumulto, na guerra, na aflição, nos problemas, nas dificuldades, na fome, na miséria, naquilo que realmente está vindo contra a sua vida, o que mais você pensa é o quê? Farinha pouca
Não é assim? É assim. Defender a mim. Eu encontro pastores que dizem assim: irmão, estou fazendo a obra de Deus aí, eu estou cuidando daquilo que não, estou fazendo minha parte. Irmão, você tem uma parte? Eu nem sabia que você tem uma parte. Aleluia! Eu não vi isso na Bíblia, não. Você já viu dizendo que você tem uma parte, irmão? Você tem uma parte lá, pastor? Irmão, já estão dividindo. Meu Deus. Eu tenho um familiar, irmãos, que assim, a maior tristeza, uns parentes meus distantes, a maior tristeza dos irmãos, eles são 6 irmãos, parece. A maior tristeza é que tem um deles, que o pai e a mãe ainda eram vivos, e ele chegou assim e falou bem assim: ó, já calculei quanto é que dá aqui em dinheiro, tudo que o senhor tem, então eu tenho direito de X. Então eu queria que você já me desse, já que eu estou precisando. Matou o pai, matou a mãe praticamente, né, irmão? Pedindo a herança antes da morte dos pais. Porque as pessoas acham que tem uma parte. Tem gente que acha que tem uma parte. A gente, de uma forma figurativa, a gente diz assim: a igreja do pastor, como é que chama o pastor aqui? Para não falar o nome da igreja, a gente fala assim: a igreja do pastor Lindomar. É uma forma figurativa para identificar que o pastor é o responsável. Mas infelizmente tem alguns que acham que é dele mesmo, irmão. E toma conta assim como se fosse dele, sabe? Aí eu fico pensando, faz a conta dos seus bens. Esse é o risco, irmãos. Então por que é que Davi tem aqui? Ele tem alguém que está com ele, mas não está só por si, ele está por Davi, porque Davi estava por eles. Você está entendendo o que Deus está falando? Você não está fazendo parte desse ajuntamento só porque você precisa ser visto, você precisa ter em evidência, mas seu ministério precisa crescer. Não, você está aqui porque Deus te chamou para você cuidar do todo. E quando você cuida do todo, Deus prepara pessoas para cuidar junto com você. E você vai crescendo, e a obra vai crescendo, e Deus vai fazendo crescer também a glória que Ele tem sobre a tua vida, e o nome dele é glorificado. Oh, aleluia! Estou encerrando essa mensagem, irmãos, mas é importante que nós venhamos entender que os filisteus só vão ter vitória sobre nós se nós pensar de forma individual. Se nós não nos apercebermos de como é que estamos. Você está cansado ou está descansado? O que Deus quer que nós estejamos, a posição que Ele quer é que nós estejamos sóbrios, estejamos prontos, estejamos alerta, porque estamos no meio de uma guerra, e enquanto estamos guerreando, o Senhor está nos dando amigos, irmãos e irmãs, para conosco abraçar a causa, e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Então tire do coração esse negócio: a gente chama, não vai, não quer união. Não, irmão, deixa Deus trabalhar. Faz você, vai fazendo por Ele, fazendo por você. Porque daqui a pouco, se transformar em trigo, vai se ajuntar com você no celeiro. É dessa forma que Deus trabalha. Então perceba, queridos irmãos, que esse homem chamado Abisai, ele toma uma posição, e aqui a Bíblia dá destaque para o nome da sua mãe, Zeruia, querendo dizer assim: olha, esse homem, ele era filho de uma mulher, e certamente ele aprendeu com ela que ele não deveria ter só para si, ele deveria defender aqueles que estão com ele. Então ele estava lutando e olhando para Davi, lutando e olhando para Davi. Quando ele percebe que Davi está em maus apuros, ele corre lá. E a Bíblia diz que ele toma partido naquela guerra, e ele feriu aquele gigante, amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Feriu o filisteu e o matou. E agora vem uma palavra dizendo assim: Davi, nós não vamos querer mais que você vá para a guerra, não. Sabe por quê? Porque vai que você perece e se apaga a luz de Israel. Irmãos, entendam uma coisa, e eu já estou encerrando. Você lembra daqueles desenhos, principalmente os desenhos da Disney? Então alguém estava pensando e aparecia uma lâmpada? Quem lembra?
aquilo ali é um sentido de uma figurativo, né? Uma figura de que alguém teve uma ideia, quer dizer, alguém foi iluminado, alguém recebeu o que os outros não receberam. Então a vida pastoral não é diferente da de ninguém, é simplesmente porque para ele foi dada uma ideia. Deus falou assim: olha, é você que vai pensar e vai ajudar os outros a serem iluminados. Você está entendendo? Davi, você não vai mais para a guerra com nós não. Se matarem você, acabou a luz. A importância da vida pastoral. E o sentido é esse, irmãos. É você entender que quando você vem aqui e faz parte desse culto e apoia esse pastor, e alguém de repente fala: você não quer aquele pastor lá é muito chato. Quero dizer que ele está orando por você, está defendendo o pastor. Ele ora por você. De repente você tenha conhecido ele e ele tenha falado algo que realmente você precisava. Você achou que é chato, mas amanhã você vai agradecer. Aleluia. E Deus vai sendo glorificado. Aqui nós estamos vendo, irmãos, nesta palavra, alguém preocupado com Davi, alguém preocupado em defender a ideia. Você está preocupado em defender a ideia? Ou você está preocupado com outra coisa? A ideia, irmão, surgiu para alguém. E esse alguém vai manter acesa a lâmpada de Israel. Glória a Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Ah, mas eu também tenho uma ideia. Eu também tenho lâmpada. Irmãos, esses homens, os 300 de Davi, todos eram valentes. Valentes eram todos. Mas quem tinha a lâmpada de Israel era Davi. Você consegue ficar feliz com isso ou não? Porque às vezes eu falo: não, tu é valente? Eu sou valente. Eu valente, pô. Oh, maravilha, eu também sou. Aí você fala assim: mas eu sou valente e tenho uma ideia. Aí eu falo: ah, não. E eu só sou valente só? Você tem a ideia? Eu só sou valente? Também tem a ideia. E aí daqui a pouco, aquilo que deveria ser para a glória de Deus, irmãos, é para a tristeza de Deus. Você entendeu o que Deus está falando? Então vamos ficar em pé diante desse Deus, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias no meio do seu povo. Cada um considerando o seu irmão superior a si. Cada um considerando que Deus revelou no coração do seu servo uma direção. Cada um considerando que estamos numa grande seara, que você tem que ter convicção do que você é. Ah, mas fulano é assim, Beltrano é assim. E você é trigo, seja trigo. Pode ser que essa tua vida de trigo seja tão maravilhosa que alguém que é joio se transforme em trigo. Irmão, o mundo quer olhar para essa seara e dizer assim: aqueles são os trigos, mesmo a gente sabendo que não é tudo. Agora não é nós que vai ficar gritando: não é tudo não, faz isso não. Deixa Deus ser glorificado, deixa para selecionar lá no último dia. Você entendeu? Diga amém. Amém. Peleja com Davi, peleja com aqueles que têm a lâmpada, e certamente, irmão, vocês verão a vitória, de vitória em vitória, viverão de vitória em vitória, de vitória em vitória, de vitória em vitória. Está cansado? Pede ajuda. Está descansado? Toma cuidado. Mas olha, de vitória em vitória, porque Deus te colocou na frente, Deus te colocou com uma lâmpada, para que você assim possa manter Israel iluminado. Amém?
Quantos estão felizes por esta palavra e pode exaltar a Deus nesta noite? Uma salva de palmas para a glória.